Quando tudo é tirado, o que resta? Há momentos em que a vida nos coloca contra o muro. Quando os sonhos se desintegram, os vínculos se rompem, a saúde falha, a esperança vacila. Nestes momentos, muitas perguntas perdem o sentido. E uma única pergunta permanece: como continuar? Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de 4 campos de concentração nazistas, não teorizou sobre essa pergunta. Ele a viveu. Diante da morte, da humilhação, da fome e da perda de tudo o que tinha valor externo, ele encontrou um espaço interior que ninguém podia violar. E nesse espaço, descobriu algo revolucionário: a liberdade de escolher sua atitude diante do inevitável. Neste vídeo, mergulharemos nas ideias de Frankl, não como lições filosóficas, mas como um testamento de dignidade humana. Vamos entender como ele enxergava o sofrimento, o que ele chamava de vontade de sentido. E por que, mesmo nos piores cenários, a alma humana ainda pode afirmar: sim, a vida ainda vale a pena. Se você está em busca de um caminho para atravessar o caos sem perder a si mesmo, talvez este seja o conteúdo mais importante que você ouvirá hoje. Porque, como Frankl descobriu, nada pode substituir um ser humano que encontrou sentido para viver. Parte 1. O sentido como necessidade humana. O que move o ser humano, segundo Frankl. Para Viktor Frankl, o ser humano não é movido, em essência, pelo prazer, como afirmava Freud, nem pela vontade de poder, como propunha Adler. O que realmente impulsiona a alma humana, segundo ele, é a vontade de sentido, o desejo profundo de que a vida tenha um porquê. Frankl observou isso não apenas em consultórios ou livros, mas nos campos de concentração, onde o sofrimento era absoluto e contínuo. E mesmo ali, ele percebeu uma diferença marcante. Os que conseguiam resistir psicologicamente não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas os que tinham um propósito pelo qual suportar a dor. Essa percepção tornou-se a base da logoterapia, sua abordagem psicoterapêutica centrada no sentido. Ao contrário de muitas linhas da psicologia, Frankl não buscava eliminar o sofrimento a todo custo, mas sim dar-lhe um significado, porque, quando a dor se transforma em missão, ela deixa de ser paralisante e se torna parte de algo maior. Segundo ele, o ser humano pode suportar quase qualquer coisa, desde que saiba por que está suportando. A falta de sentido, por outro lado, gera um vazio interior, um tédio existencial, um sentimento de apatia que corrói a alma em silêncio. E esse vazio é, para Frankl, uma das grandes doenças do mundo moderno. Por isso, ele dizia: a busca do homem não é por prazer, mas por um sentido para a sua existência. Encontrar esse sentido é mais do que um conforto psicológico, é uma necessidade espiritual. E para cada pessoa, ele pode assumir uma forma diferente, uma missão, um amor, uma causa, uma responsabilidade. Frankl nos ensina que, ao contrário do que muitos pensam, não é a vida que deve nos dar sentido, é nós que devemos dar sentido à vida. E essa inversão muda tudo, porque nos tira da posição de vítimas e nos coloca como autores daquilo que vivemos, mesmo quando tudo parece estar fora de nosso controle. Parte 2. O sofrimento inevitável. Como transformar dor em propósito. Viktor Frankl não romantizou o sofrimento. Ele não o chamou de bênção, nem o pintou como caminho obrigatório para o crescimento. Mas ele reconheceu algo essencial. Quando a dor é inevitável, a escolha que nos resta é o que fazemos com ela. Nos campos de concentração, Frankl viu pessoas perderem tudo: sua liberdade, seus entes queridos, sua identidade social, até mesmo seu nome. Mas havia algo que nem mesmo o regime mais brutal podia tocar: a liberdade de escolher a atitude interior diante do sofrimento. E isso, para ele, era o ponto de virada. A vida nem sempre é justa. Muitas vezes, ela nos fere sem motivo, nos derruba sem aviso, nos priva do que temos de mais precioso. Mas, para Frankl,
A grande questão não é por que isso aconteceu comigo, e sim como eu respondo a isso. O que faço com essa dor? Qual sentido posso dar a ela? O sofrimento, quando encarado com dignidade e coragem, pode revelar forças interiores que jamais imaginaríamos ter. Ele pode nos despertar para valores mais profundos, nos tornar mais sensíveis, mais solidários, mais verdadeiros. E, acima de tudo, pode se tornar um testemunho, um modo de mostrar que, mesmo esmagado pelas circunstâncias, o espírito humano pode continuar em pé. Frankl dizia que o sofrimento só é insuportável quando carece de sentido. Quando ele ganha significado, ele pode ser suportado com serenidade. Ele viu isso não apenas nos outros, mas em si mesmo. Ao cuidar de outros prisioneiros, ao escutar suas histórias, ao manter viva a esperança de reencontrar sua esposa, ele dava à sua dor uma direção, e é isso que o mantinha vivo por dentro. O sofrimento inevitável não precisa ser o fim. Ele pode ser o início de uma nova forma de ser. E quando você descobre que pode transformar sua dor em missão, ela já não é apenas peso. Ela se torna propósito. Parte 3. A liberdade interior. A única coisa que ninguém pode tirar de você, em um mundo onde quase tudo pode ser tirado: segurança, liberdade, saúde, relações. Viktor Frankl descobriu algo que permanece intocável, mesmo sob as piores circunstâncias: a liberdade interior. Essa liberdade não está nas mãos, nem nos pés. Ela não depende do ambiente, das condições sociais ou das possibilidades externas. Ela vive no espaço mais profundo do ser, a capacidade de escolher a própria atitude diante daquilo que não se pode mudar. Frankl escrevia: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Essa frase, escrita por alguém que sobreviveu ao extremo da degradação humana, carrega uma força extraordinária, porque ela nos lembra que, mesmo quando não temos escolha sobre o que nos acontece, ainda temos poder sobre como responder. E é nesse espaço, entre o estímulo e a resposta, que reside nossa dignidade. Frankl via essa liberdade como a essência da condição humana. Os animais reagem por instinto, mas o ser humano pode transcender o instinto, pode sofrer, e ainda assim perdoar, pode perder, e ainda assim continuar amando, pode ser privado de tudo, e ainda assim escolher não se tornar amargo. Essa liberdade é a raiz da responsabilidade. Porque se podemos escolher nossa atitude, então somos, até certo ponto, autores do nosso destino existencial. E isso nos devolve algo que nenhuma dor pode tirar: o poder de continuar sendo quem escolhemos ser. Frankl não nega o sofrimento, ele não apaga o horror, mas ele mostra que, mesmo diante do absurdo, a vida ainda pode ter sentido, se tivermos a coragem de afirmar nossa liberdade interior. Essa é a grande virada da existência. Entender que, quando tudo parece estar fora de controle, ainda existe um lugar onde somos livres, e esse lugar é dentro. Parte 4. Encontrar sentido é resistir à desumanização. Viktor Frankl passou por um dos períodos mais sombrios da história humana, mas, ao sair do inferno dos campos de concentração, ele não trouxe ódio nem cinismo. Trouxe sabedoria. E essa sabedoria se resume em uma ideia simples, porém transformadora: a vida tem sentido, mesmo quando tudo parece sem sentido. Encontrar sentido para Frankl é um ato de resistência. É um modo de dizer à dor: você não me define. É olhar para a tragédia e afirmar que ela pode ser transformada em testemunho, em ensinamento, em legado. É se recusar a viver como vítima eterna das circunstâncias. É reivindicar a liberdade de ser humano, mesmo quando o mundo tenta te reduzir a um número, a um objeto, a um corpo sem alma. Em um tempo onde o vazio existencial se camufla em distrações, consumo e ruído constante,
Frankl nos convida ao silêncio interior, à escuta do que a vida ainda nos pede, à coragem de assumir uma responsabilidade maior do que nós mesmos. Sentido não é algo que se recebe, é algo que se constrói, em cada escolha, em cada gesto, em cada reação diante daquilo que não podemos mudar. E talvez essa seja a maior forma de liberdade, dizer sim à vida, mesmo quando ela parece dizer não. Frankl sobreviveu, mas mais do que isso, ele transformou sua dor em missão e nos deixou como legado uma pergunta poderosa que ainda hoje pode ressoar dentro de cada um de nós. A vida ainda espera algo de mim? Se a resposta for sim, mesmo que ainda não esteja clara, então ainda há caminho. E como Frankl nos ensinou, onde há sentido, há força.